No dia de hoje, na vertente tecnológica, vamos falar sobre as fortes palavras do Presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, ao afirmar que a desinformação sobre as vacinas nas redes sociais está a matar as pessoas. Coloque o fone no ouvido ou aumente o som da coluna, que a vertente tecnológica vai começar agora. Olá, seguidores e ouvintes deste fantástico, inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a vossa vertente tecnológica. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito e existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. O que de muito bom as redes sociais trouxeram à vida das pessoas e à sociedade em geral num todo, ao mesmo tempo trouxe mudanças nos tempos em que vivemos nos dias de hoje. Muitas são as guerras, as faltas de respeito, as ofensas gratuitas, as ameaças à integridade física, apelando a uma espécie de espírito de morte. Infelizmente sobrepõe-se a tudo o que de bom as redes sociais trouxeram e fizeram a todos nós, como por exemplo reencontrar velhos amigos ou até mesmo familiares desaparecidos, mas tudo isto é ignorado justamente por todas as coisas que ainda agora referi. Para juntar à festa, muitas são as polémicas que todas elas estão envolvidas constantemente, como por exemplo vazamento de dados ou até dar palco a personalidades um tanto quanto questionáveis, são casos a mais para quem quer frequentar de uma forma saudável e usar com bom propósito. Mas a notícia que vos trago hoje tem a ver com as polémicas em que elas num todo estão envolvidas e que têm sido alvo de fortes críticas, como é o caso da desinformação e nomeadamente relacionado com as informações ligadas às vacinas. É aqui que entra o atual Presidente dos Estados Unidos da América, que recentemente acusou fortemente as redes sociais por deixar passar e deixar circular falsas informações ligadas às vacinas contra a Covid-19, alegando que isso está a matar as pessoas. Estas declarações vieram no seguimento de um discurso de um cirurgião-geral dos Estados Unidos, de nome Vivek Murthy, que apelou a que houvesse um esforço adicional do povo americano para combater toda e qualquer desinformação que esteja relacionado com as vacinas contra a Covid-19. Vivek fez um discurso forte, com um especial foco na pandemia, e fez soar os alarmes para que estas informações falsas estarem a fazer com que o povo, em geral, esteja continuadamente a rejeitar a toma das devidas vacinas, a descuidarem-se com o distanciamento social e a não usarem a dita máscara. Segundo a agência de notícias France Press, a AFP, Biden referiu que, e passa a citar, abre aspas, eles estão a matar as pessoas. A única pandemia que temos está a afetar as pessoas que não foram vacinadas. Eles estão a matar as pessoas. Fecha aspas. Vivek acredita que as plataformas digitais têm um papel fundamental e solicitou às empresas tecnológicas que produzam mudanças nos seus produtos num todo, para que o efeito dessas mudanças se traduza na redução da disseminação de fake news e ao mesmo tempo aumentem em grande escala o conteúdo fidedigno e legítimo. Não podemos negar uma certa tentativa por parte nos últimos tempos de empresas como o Facebook, YouTube, Twitter em combater este mal, que passa constantemente nos nossos feeds. É provavelmente que todo este esforço que estas empresas estão a fazer se deva aos ditos apertões constantes pelas mais altas instâncias governamentais e instâncias judiciais. A verdade é que tanto Biden como Vivek
fizeram um discurso muito forte, numa altura que vários países em todo o mundo se têm debatido com este flagelo que assombra as populações e que, por consequência, tem feito com que o vírus se tenha espalhado cada vez mais, com os números em determinados sítios a escalarem a uma velocidade assustadora e os cuidados intensivos, justamente como as camas dos hospitais, que o digam. Meus amigos, eu trouxe-vos esta notícia porque já era tempo de pessoas com mais alto relevo, como o Presidente dos Estados Unidos, como a União Europeia ou tantas outras, começarem a apertar com estas empresas. Infelizmente são empresas que nos últimos meses, mesmo até as notícias que eu vos tenho trazido comprovam isso mesmo, são empresas que têm o império que têm as ferramentas que têm o poder que têm, mas muitas vezes esse poder tem feito com que, em vez de enverdarem por um caminho que ajudem a manter o ambiente saudável e que tragam informação fidedigna, que tragam conhecimento, que tragam aprendizagem, acabam por fazerem espalhar desinformação, a fazerem espalhar fake news, e por conta disso mesmo a gente sabe que o ser humano é fraco, que o ser humano mais depressa acaba por tender para as coisas negativas do que propriamente para as coisas positivas, acaba por muitas vezes pegar nessas informações mentirosas, por essas informações que destroem a vida das pessoas, acabam por agarrarem-se a isso como fossem a única verdade absoluta nas suas vidas. E já era tempo de realmente as mais altas instâncias, pessoas realmente com grande poder, pessoas com um papel fundamental nos diversos países, que finalmente dessem o murro na mesa e que expusessem a verdade, que expusessem aquilo que está a acontecer, porque de facto tem sido assustador a quantidade de pessoas que não se têm vacinado, a quantidade de pessoas que têm sido egoístas ao ponto de acharem que com elas nada acontece, que isto só é uma coisa que acontece aos outros, que isto é uma coisa que é uma mentira, que isto é uma coisa que só passa nas televisões só para assustar as pessoas, que acham que isto é tudo teorias da conspiração, e isto, parecendo que não, está a fazer com que muita gente esteja a morrer, que muita gente esteja a ir parar às camas dos hospitais, a estarem com um tubo enfiado pela garganta abaixo para tentarem salvar essas vidas, quando se calhar, e isto que eu vou dizer agora pode ser polémico, mas se calhar pela decisão que essas pessoas tomaram em relação às suas vidas, se calhar não merecessem esses referidos tubos, se calhar deveriam ser deixadas a morrer na solidão, porque são pessoas que têm marcado ou que têm sido marcantes de uma forma negativa, ao ponto de serem egoístas consigo próprios, mas também para com os outros. E era tempo destas empresas começarem a ser apertadas. É verdade, como ainda agora há pouco disse, estas empresas têm sido apertadas pelas mais altas instâncias, pelos mais altos governos, têm sido levadas muitas vezes a tribunal, justamente por este tipo de atitudes. E muitas vezes têm sido levadas a tribunal, muitas vezes têm sido condenadas, e se isso assim é, alguma coisa quer dizer. A verdade é que trata-se de empresas privadas, e isso acaba por ser um tema um tanto ou quanto polémico, porque é aquela velha história entre as entidades públicas e as entidades privadas. As públicas, elas agem conforme os seus governos, que são nomeados pelo povo. As privadas acabam por passar um bocado pelos intervalos da chuva, acharem que tudo lhes é possível,
acabam-se muitas vezes por refugiar pelas algumas leis que acabaram por ser um bocadinho mal desenhadas, e elas agarram-se a essas leis que têm brechas na sua escrita e acabam por se agarrar àquilo e acabam por fugir em muitas situações, e acaba por passar uma sensação de que a elas nada acontece. Mas isso não é verdade. A verdade é que nos últimos meses temos visto este tipo de empresas a levarem multas pesadas, a terem sido condenadas em tribunal pelas mais diversas razões, o que prova que ninguém é senhor, ninguém é maior que ninguém, e que qualquer um, desde o mais pequeno ao maior, acaba por levar a dita justiça e a dita punição, e por isso é de aplaudir ver um presidente que passou pelas eleições que passou com o concorrente que tinha à altura, que vocês bem sabem, a ver esta pessoa que tantas vezes tem acertado, mas também tantas vezes tem errado, mas pelo menos neste caso acaba por ter uma atitude corajosa perante as câmaras, perante os mídia, assumir que estas empresas estão a ser, entre aspas, mansas, ao deixar circular, ao deixar passar, ao não porem um travão na disseminação de informações falsas. Por isso é de aplaudir, vamos continuar a apanhar e a torcer para que estas empresas, mais tarde ou mais cedo, recebam a devida punição e que possam mudar os seus comportamentos para que pessoas como nós, pessoas de bem, que querem usar as redes sociais com um bom propósito, possam usar sem estarem preocupadas em correr o risco de clicar em notícias que podem nos levar ao engano. Bem, caros ouvintes, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou de qualquer outro episódio. Caso tenham alguma dúvida ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para que seja falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até ao próximo episódio.